Olá, tudo bem? Eu sou Daísa Galvão, sou terapeuta multidimensional e qualquer informação a respeito disso está aqui embaixo. Também tenho 2 páginas no Instagram que diz respeito, uma sobre o feminino, recentemente aberta, e outra sobre a conexão de alma. E hoje aqui eu tô aqui para falar um pouco sobre essa questão da energia sexual entre as chamas gêmeas, tá? Lembrando que essa energia, independente de quem encontra a chama gêmea ou não, tem, certo? Ela diz respeito à Kundalini. E quando se trata da Kundalini, né, a serpente, ou como alguns chamam Kundalini, é uma liberação de consciência, certo? É uma energia sagrada, que ela é normalmente, né, mas é como eu sempre eu comento aqui, não dá pra gente sair generalizando. Através do ato sexual. É muito comum entre as chamas gêmeas ocorrer essa ativação. Pode ser no mesmo momento, pode, de repente, é como se assim, apertasse um botão e uns minutos depois, horas, dias, mas é mais comum de imediato. Mas o que acontece, né? Essa energia é conhecida também como energia da alma, porque a Kundalini, essa energia, ela habita no corpo energético, né? Então, a gente entende como a Shakti, né? Que traz essa energia, o contato, a liberação da Shakti que existe em cada um, né? Porque independente se é homem, mulher, não importa o gênero, existe. Tem pessoas que despertam a Kundalini antes de encontrar a chama gêmea, depois, às vezes um toque na mão já desencadeia esse despertar da Kundalini. Então, o que a gente entende assim sobre isso? Porque a gente sabe que o sexo sempre foi muito um tabu, né? Imposto por essa matriz, digamos assim, né? Porque a gente não pode esquecer que essa questão de terceira dimensão, ela está dentro da nossa consciência, é um estado consciencial. Por isso que a gente sempre fala muito assim, de elevar a nossa consciência à quinta dimensão. Não é um lugar, certo? É um estado de consciência. Então, a partir do momento, lá atrás, em que a energia feminina, né, foi extremamente ferida, porque o feminino é ligado à espiritualidade de uma forma direta, né? O masculino é o racional, então ele traz o aterramento. E aí o feminino com o masculino, por isso que faz esse equilíbrio, porque a gente não pode viver só no espiritual e nem só no material. Para ser feliz, de fato, é necessário esse equilíbrio. Quando você vive muito, né, o material, você começa a sentir um vazio. Quando você vive muito o lado espiritual, é como se você vivesse flutuando. Você nega as suas experiências materiais, quando na realidade a gente está aqui também para vivenciar experiências, aprender a cada dia. Então, não há mal você de repente ir ao cinema. Não há mal nisso, sabe? É preciso saber separar. Claro que quando a pessoa tem um despertar, certas coisas que faziam sentido não fazem mais. Tudo muda, né? A alimentação muda, o jeito de se comportar. Por quê? Você é a soma do que você viveu nos seus passados. E até ir se curando de tantas situações vivenciadas, né? Você vai alcançando um novo patamar, você vai despertando quem você é. Eu sou Daísa, mas eu não me resumo a Daísa, nem você se resume a você. É além disso, né? Você é além. Quem é você de fato? Já se questionou? É muito difícil esse processo de autoconhecimento. Por que eu falo isso? Porque está tudo interligado. E como eu estava falando, a mulher, principalmente a mulher, sempre teve o lado sexual, a questão do prazer bloqueado, como se isso fosse algo errado. Quantas punições já ocorreram por causa disso? Ah, por que não? É impura.
E o homem pode. Porque ao mesmo tempo que houve esse desequilíbrio no feminino, houve um desequilíbrio no masculino também. Porque o homem, né, ele ficou descontrolado no lado sexual. Basta refletir. Porque a energia sexual é algo muito bom. Não deve ser restringido. Quando a gente restringe e não ocorre a liberação, a gente está bloqueando a nossa energia espiritual. Muitas pessoas se perguntam, eu não consigo ter mais visualização, não consigo ter minhas respostas. E aí quando a gente vai ver, é porque tem crença limitante em qualquer situação, mas principalmente no lado sexual. Eu não estou aqui dizendo para todo mundo sair aí ficando com um com o outro, não é isso que eu estou falando. Lembrem que as energias contam muito, é preciso cautela. Lembra que os chakras armazenam todas as emoções, inclusive as sexuais. E às vezes o outro lá, de repente você encontra alguém hoje, eu não estou aqui julgando, que fique claro, mas é questão de consciência. De repente você encontra alguém hoje numa balada, se encanta, sente uma atração, ninguém está livre de não sentir, estamos na condição humana, e aí você vai, sai com a pessoa, fica com a pessoa. De repente no outro dia você está indisposto, com dor de cabeça e não sabe por quê. Às vezes o outro não está bem e você estava bem, então ele pegou aquela energia sua, mesmo sem saber, não foi por maldade. E aí é bom fazer um processo de limpeza, divórcio energético, meditação, para se limpar. E não é por se sentir superior, mas tudo é uma coisa que você tem que ter em mente. Tudo é energia, tudo. O pensamento, por que a gente diz que o pensamento tem muita força? A cocriação parte do pensamento e do sentido do seu coração. Você repara, quando você vai cocriar a sua realidade, né, que é a fé que Jesus ensinou, você pensa como se desenhasse, né, porque todas as possibilidades estão escritas, então você desenha e sente no seu coração aquilo já acontecendo, fazendo parte de você. Eu quero viajar, eu quero ir ao Egito, eu já me sinto no Egito, eu já sinto aquela viagem acontecendo. Então, é a união do coração, que é o portão da alma, com o mental. E voltando ao assunto, né, dessa questão da Kundalini, é muito interessante observar, porque quando ocorre esse despertar, meio que a gente sai daquela questão do piloto automático. A gente começa a se interiorizar mais, a gente começa a ver a vida de outra forma, sabe? É uma sensação de estar completo, independente se está com a chama gêmea ou não, porque a gente sabe que a alma é a mesma da chama, né, que foi dividida aqui. Mas, para que a gente esteja com alguém, seja com a chama gêmea, seja com a alma gêmea, uma alma afim, seja com quem for, é preciso estar completo em si. Porque ninguém vai suprir o outro, a não ser você mesmo. Isso pode parecer muito clichê, mas isso é real. Quantas mulheres, principalmente, homens também, que tem mais assim, o emocional em evidência, jogam suas expectativas em alguém e se decepcionam. Sabe? Eu sempre digo, pode parecer meio drástico, para não depositar expectativa nem nos seus pais. Porque eles também são humanos. Todo mundo está aqui para aprender. E às vezes seu pai ou sua mãe não vai conseguir suprir uma necessidade sua, não foi por maldade. Porque a gente tem que olhar a vida de uma forma geral, que tudo é um aprendizado. Até uma pessoa que passa assim na sua vida, fica 10 minutos ali conversando com você, ela tá, às vezes até curando algo em você, e você nem imagina. Só depois de um tempo que você vai perceber. Porque a forma que a espiritualidade atua é magnífica. E cada vez mais eu tenho a certeza disso. E quando você encontra a sua chama gêmea, reencontra, e vai fazer amor com ela, porque ali é realmente
Quando você encontra uma conexão de alma, seja até alma gêmea, alma afim, é fazer amor. É a perfeita união, a troca energética mais forte que existe. Uma alma gêmea também pode despertar a sua Kundalini. Você, como eu falei, você pode despertar a sua Kundalini sozinho. Então isso é muito relativo, sabe? Tem gente que às vezes quer bloquear a Kundalini, ela tá lá desperta, mas as pessoas não aceitam, que ficam... Como é que eu posso explicar? Querem de todo modo ficar mais no aterramento, quando a gente sabe que tudo é equilíbrio. Ninguém é feliz só buscando o lado espiritual, ninguém é feliz só buscando o lado material. E aí a Kundalini vem, traz essa liberação, essa troca. O que ocorre às vezes também, porque a gente lembra que os centros de energia, né, que são esses chakras aqui, os principais pelo menos, do que eu estou falando, né, lembrando que o nosso corpo é todo repleto de chakra. E quando a gente encontra a chama, normalmente é o chakra básico que é ligado ali. Tem chama gêmea que leva uma encarnação ou mais para se conectar com um chakra da contraparte. Então isso vai depender de cada um, de cada vivência, de cada aprendizado, do livre-arbítrio. Porque muitos assim, costumam dizer que tô cansada da dinâmica. Claro, cansa, chega um momento que a pessoa tá cansada. Porque curar dói. Curar dói sim. Mexe na ferida ali. Aperta. Arde. Machuca. Mas quando sara, você tem uma nova percepção espiritual e material. Você tem uma nova percepção de você. A gente não pode esquecer que o mais importante, claro, é essa expansão de consciência que a chama gêmea traz, o aprendizado, os espelhamentos, sabe? Sei que tem situações que são extremamente difíceis, mas aí está o seu aprendizado, você se questionar o que é necessário aprender, o que você não está vendo. Pedir a espiritualidade antes de dormir, que mostre em sonhos, se possível, ou que você tenha um insight sobre isso. Porque quando começa o ligamento dos chakras, as curas começam. E por isso que muita gente diz que depois da primeira vez com a chama, é mais raro, tá bom? Pelo menos nos atendimentos que eu faço. Né? Eu também não posso falar por todos, mas pelo menos nos atendimentos que eu faço, poucas pessoas relatam essa questão assim, que depois da primeira vez, um vai para cada lado e começa uma discussão. Mas acontece, sabe? Porque é um processo de cura. Os chakras vão se alinhando ali. Então, se os chakras armazenam todas as emoções que a gente já teve, inclusive em vidas passadas, e você não fez limpeza nenhuma, o que é que vai ocorrer? Choque. Sendo que ele, ou ela, for o lado racional, se não tiver feito nada, nenhuma limpeza, enfim, nada, e você também não, o risco de ter choque é maior. O espelhamento, ele é mais forte, porque todo mundo aqui, não é de hoje que está aqui tentando estabelecer a união definitiva com a chama. Só que até lá, primeiro é necessário voltar para você. Que eu sempre falo que voltar para casa é voltar para você. A sua plena conexão com a fonte criadora. A Kundalini é uma energia sagrada. O ato sexual é sagrado. É uma energia poderosa que nos eleva. Foi banalizado há muitos milênios. Mas a partir que a gente começa a ter uma consciência sobre isso, tudo muda. Eu conheço pessoas que saíam todo fim de semana, encontravam alguém na balada e, enfim, iriam ter intimidades, né? E hoje, após o despertar, não sentem mais esse tipo de necessidade, porque o outro não pode servir para você como uma necessidade, entende?
É isso, por isso que eu falo muito dessa completude de estar bem consigo. Porque o outro precisa vir para somar, expandir o seu melhor, e você é ele. É uma dupla energia, digamos assim, ali, entende? Então, se você tem em mente, né, porque muita coisa começa pelo cérebro. Então, se você pensa, claro, o corpo sente, mas eu conheço pessoas assim que ficam, né, um com o outro, mas depois não quero olhar na cara da pessoa. Por quê? Porque foi por necessidade. Porque supriu o que acha que era para ter sido suprido. E aí não tem nenhum vínculo e não sente vontade de estar perto da pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não se machucar e nem machucar o outro. Sabe? Se conhecer. É preciso se conhecer. Eu falo isso principalmente para as mulheres que tem algum tabu, sabe? Tem mulheres assim que nunca souberam que de fato é um prazer sexual. Então, por quê? Às vezes um casamento, né, crenças, né, machismo. Você precisa se conhecer, se respeitar e respeitar o outro também. Porque a Kundalini é algo extremamente forte. Você passa a ter um outro conhecimento, você passa a manifestar, como é que eu posso explicar? Algo totalmente de tudo que você já manifestou na sua vida. Você passa a viver, de fato. A gente passa sempre por um processo assim, de renascimento. Né? É como se, para a gente chegar a quem a gente precisa morrer para renascer em vida, sabe? Eu tenho passado particularmente por vários renascimentos do ano passado para cá. Reencontros. Pessoas que vêm surgindo assim e vêm me ajudando muito. Eu sou grata. Mas voltando ao assunto, quando a gente ativa, né, a nossa Kundalini, por quê? Ela vai subir. Né? Se for necessário, ela desce para fazer a limpeza dos chakras. Ela vai limpando os chakras ali, certo? Então, ela vai subindo. Na medida que ela vai subindo, ela fica ali. Por exemplo, se o cardíaco ou o chakra tiver mais coisas a serem curadas, então ela vai demorar ali. Aí, às vezes, você vai sentir um desconforto. Você vai se sentir enjoado. Você vai se sentir mal-humorado. Vai ter mais fome ou menos fome. Vai ficar... ou dorme mais ou dorme menos. Né? Se não bastasse já as atualizações, né, planetárias. Mas é isso. Você precisa se observar. Porque quando ocorre, né, quando ela é ativada, que ela vai subindo, que ela vai fazendo as limpezas, né, você sente uma explosão energética muito grande. Se ela é ativada ali no ato com a chama, é também muito forte. Né? Existem outras pessoas que podem ativar sem ser pelo lado sexual. Como eu falei, às vezes você está ali fazendo a meditação, de repente vai ativar, ela vai subir, você vai sentir algo diferente. Tem outras situações também, né? Pessoas especializadas no assunto, né? Tem ayahuasca, para quem sente o chamado, né? A medicina do cacau, enfim, vai depender de cada um. Mas o fato é que se você reencontrou sua chama gêmea, de repente ativou sua Kundalini, ou depois da primeira vez de vocês ele fugiu, isso não é, a questão não é exatamente você, mas é as curas que ele precisa fazer, sabe? Eu atendo assim alguns divinos masculinos e é unânime, eles não fogem porque não amam, porque não sentem, porque rejeitam, eles fogem porque eles não estão sabendo controlar o que estão sentindo, é algo totalmente novo. Eles fogem porque não querem mostrar na mente deles fraqueza. Então é um processo de cura. Seja grata,
Seja grato, tá bom? Então é isso. Gratidão.